Muito bem. Então vamos retomar, não é? A nossa série de estudos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos voltar a aquela passagem que começamos a analisar na semana passada, não terminamos. Analisamos 2/3 dela, falta 1/3, e eu não sei se nós vamos conseguir analisar esse 1/3 restante hoje. Olha que eu fui preparar a minha aula, eu senti a necessidade de dar uma série de informações úteis para vocês, mas que talvez eu não consiga terminar o 1/3 restante hoje, mas vamos caminhando, devagar e sempre, né? Devagar e sempre, não tem pressa não. Estamos no capítulo 12, ok? Então abra a sua Bíblia no capítulo 12. Eu tenho aqui o texto já aqui no meu dispositivo eletrônico, eu passo a ler e você acompanha aí silenciosamente. 12, a partir do verso 1, nós estamos analisando até o verso 11. Diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. E a um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de entender esse assunto tão difícil, tão cheio de tantas controvérsias, não é? Que Ele nos dê a graça de ter uma boa compreensão, nos submetermos aos limites da Sua palavra, não é? É sempre bom a gente dizer que naquilo em que a Bíblia silencia, a gente deve silenciar também. Não podemos ir além do que está escrito. É claro, não ficar aquém do que está escrito, mas não ir além do que está escrito. Precisamos nos contentar com aquilo que Deus revelou para nós, não é? É que às vezes a gente fica frustrado porque a Bíblia nem sempre satisfaz as nossas curiosidades. Ela não foi escrita para satisfazer as nossas curiosidades, mas para nos ensinar a amar o Senhor e andar com Ele, não é? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado pela bênção desse programa de estudos da nossa igreja. Muito obrigado. A cada noite de quarta-feira a gente vem aqui para entender melhor a tua vontade revelada na Bíblia. Obrigado porque nestas semanas
temos nos debruçado sobre esta carta tão útil para nós hoje. Estamos nos esforçando para entender os problemas de uma igreja local e o modo correto de lidar com eles. Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê a graça de compreendermos esse assunto e que a compreensão desse assunto possa fazer de nós uma comunidade de crentes mais abençoada e mais abençoadora. Dá-nos a tua graça, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você já sabe que Paulo está tratando, desde lá do capítulo 11, de problemas relacionados com o culto, não é? Então, ele já tratou lá do uso do véu, depois de problemas relacionados com a ceia, e agora o problema a respeito do qual Paulo está tratando é o uso dos dons espirituais lá na igreja de Corinto. Estava tendo problemas lá. Qual era o problema que os dons espirituais estavam trazendo para a igreja de Corinto? É que havia divisões na igreja em torno desse assunto. A igreja de Corinto era uma igreja bastante sectarista, um espírito sectário, divisionista, parece que imperava naquela igreja, né? Nós já vimos que eles dividiam por causa dos líderes, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Então, os pastores eram motivo de divisão lá. E agora nós estamos vendo que um outro motivo de divisão era os dons espirituais. A igreja estava dividida em torno dos dons. É que havia alguns crentes em Corinto que se sentiam mais espirituais do que outros, porque tinham recebido de Deus certos dons. Então, parece que a comunidade em Corinto valorizava certos dons, e aqueles que tinham esta habilidade dada por Deus, esse dom da graça de Deus, se sentiam melhores, tinham um complexo de superioridade. E aqueles que não tinham esses dons se sentiam inferiores. Então, esse era o problema que estava tendo lá, não é? A igreja estava dividida em torno desse assunto. Parece que o dom de línguas era o mais valorizado lá. A impressão que a gente tem é essa quando a gente lê as orientações de Paulo. Porque Paulo fala muito a respeito disso. E Paulo vai tratar disso aí até final lá do capítulo 14, se não me engano. Paulo gasta bastante tinta para tratar desse assunto. Você já sabe também que essa passagem que nós lemos, esses 11 versículos, ele pode ser dividido, essa passagem toda pode ser dividida em 3 blocos. Por isso é que eu disse que nós já analisamos 2/3, não é? Porque os 2 primeiros blocos nós já gastamos tempo com eles aqui na semana passada. Mas vamos recordar onde é que começa e onde que termina o primeiro bloco, não é? O primeiro bloco vai aí, versos 1 a 3. 1, 2, 3. É o primeiro bloco. Nós vimos que neste primeiro bloco, Paulo está ajudando os seus leitores a identificar as pessoas espirituais no culto, não é? Já que haviam aqueles que se sentiam mais espirituais por causa de certos dons, então Paulo já nesse bloco dá a eles um critério para discernir a espiritualidade daquele que estava falando no culto. Eu disse a vocês que quando Paulo começa aí, o verso primeiro tem a respeito, a nossa tradução, a respeito dos dons espirituais, eu disse que essa palavra, o termo aí, o substantivo dons, os tradutores colocaram e é uma interpretação. No original,
não tem o termo dons. No original, Paulo escreveu: a respeito dos espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, Paulo pode estar falando de dons, ou Paulo pode estar falando de pessoas espirituais. Os tradutores da nossa Bíblia entenderam que Paulo está falando de dons, aí colocaram dons. Mas outros tradutores, parece-me que a NVI, o Carlos checou na semana passada, a NVI já traduz por pessoas. Nós entendemos que Paulo está falando de pessoas espirituais. Ele ainda não está falando dos dons espirituais. Versos 1, 2, 3, Paulo está ensinando os seus leitores e a nós também a distinguir a espiritualidade daquele que participa do culto. E qual é a maneira de distinguir a espiritualidade? Paulo diz, não é se ele tem o dom A, B ou C. É se o que ele fala é centrado em Cristo, é a centralidade de Cristo. Paulo diz, ninguém coloca Cristo no centro se não for pelo Espírito Santo. Ninguém diz anátema Jesus se não... quem tem o Espírito Santo não anatemiza Jesus, mas centraliza Jesus. Então, esse é o papel do Espírito Santo, a centralidade de Cristo. Então, esse é o critério. Já passamos por aí. Segundo bloco, onde começa e onde termina o segundo bloco? O segundo bloco vai do verso 4 a 7. O que Paulo está fazendo nesse segundo bloco? Ele está mostrando que a diversidade de dons não deveria gerar competição entre os crentes. Os crentes não deveriam fazer como os coríntios estavam fazendo. Eu sou mais importante do que você porque Deus me deu o dom X. Paulo está dizendo, é verdade que tem diversidade de dons. Mas o Espírito que concede o dom A, B, C, D, Y, X é o mesmo. Então não tem lugar para competição. Há diversidade de serviços, Paulo diz. Cada um tem o seu jeito diferente de servir. Mas o Senhor a quem se serve é o mesmo. Então, nós não somos competidores. E Paulo diz, é Deus quem opera tudo em todos. Então, se por suas mãos Deus operou alguma coisa bela e boa, pelas mãos do outro Deus operou uma outra coisa diferente, isso não é para vocês competirem, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, é isso que Paulo está dizendo no segundo bloco, mostrando que os dons espirituais foram dados visando um fim proveitoso. Paulo dizendo, competição não é um fim proveitoso. Não é essa a finalidade. Não é esse o propósito com o qual o Senhor habilitou vocês com dons espirituais. Isso foi, então, o segundo bloco, e nós já vimos aí, ok? E aí depois vem o terceiro bloco, que vai do verso 8 até o verso 11. Paulo, no terceiro bloco, vai dar exemplos do que ele acabara de dizer, que dons são diversos, mas é o mesmo Espírito quem concede os diferentes dons. Esse é o terceiro bloco e nós vamos ver se a gente pelo menos começa a analisá-lo hoje, porque eu gostaria de primeiro mostrar um detalhe no texto que eu deveria ter mostrado, eu não mostrei. Há um detalhe importante aqui, que nós não apontamos na semana passada, está no verso 7, não é? Paulo diz aí que o dom espiritual, verso 7, é concedido a quem?
cada um, visando o fim proveitoso. Isso é importante, é um detalhezinho que às vezes passa despercebido. O dom espiritual é concedido a cada um. Não há alguns, mas cada um. Todos, cada um recebe dons espirituais. Isso é importante. Cada salvo é inserido no corpo de Cristo para servir. Então não existe nenhum cristão, não existe nenhum crente que não tenha dons espirituais. Cada um. Você nunca deveria dizer, eu não tenho dons espirituais. Ora, se você é salvo, se você é redimido pelo Senhor, você foi inserido no corpo de Cristo. E se você foi inserido no corpo de Cristo, você foi inserido para desempenhar algum papel no corpo de Cristo. Assim como não há membro no corpo humano que não tenha papel, que não tenha função, todos os membros do corpo humano têm alguma função. Até o apêndice, né, Samara? Você que é da você que é da saúde aí, não é? Tem gente que fala, não, isso aqui pode arrancar, jogar fora, que não precisa. Mas tem que ter alguma função. Se está lá, porque tem alguma função, não é? Então, é assim no corpo de Cristo. Cada um tem um papel. Cada um tem uma função. Eu citei na semana passada um texto de Pedro, que está lá na primeira epístola, capítulo 4, verso 10, que diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu. Cada um é chamado a servir. Cada um é chamado a servir de acordo com as habilidades que Deus lhe deu. Ou seja, os seus dons espirituais. 1 de Pedro eu mostrei na semana passada, mas há um texto muito importante para você entender isso aqui. Efésios. Abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, verso 10. Diz assim, Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Preste bem atenção nesta revelação que o Senhor está fazendo a nós aqui por meio de Paulo. Diz aqui que nós fomos criados em Cristo Jesus. Que criação é essa? Paulo está falando da nova criação. Quem está em Cristo é nova criatura, é nova criação. Então ele está falando aqui da sua nova criação, do seu novo nascimento, tá? Então você foi criado em Cristo Jesus. Então ele diz aí, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. O termo grego que é traduzido aqui por feitura, ele tem uma ideia assim de obra de artesanato. Nós somos como obra de artesanato criados em Cristo Jesus. A ideia é de que nós não somos fabricação em série. Nós somos uma obra única. Uma obra única. Não existe uma outra pessoa exatamente como você. Você é único. Pode ter muito parecido, não é? Mas não há. Nem entre gêmeos univitelinos, não é?
é um ser único. É um ser único. Então, nós somos obra de artesanato, não é? Feitura dele, criados em Cristo Jesus. Agora preste atenção. Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando o Senhor salvou você, Ele já salvou tendo em mente uma obra para você realizar. Olha só. Você foi criado em Cristo Jesus para quê? Só para ir para o céu? Não, para realizar um ministério. Realizar alguma coisa no corpo de Cristo. Você foi criado para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para você. Quando Deus salvou ele já tinha em mente o que você ia fazer no corpo de Cristo. Ele já pensou isso, as quais ele preparou de antemão. Então você nunca deve dizer, olha, eu não tenho dom nenhum, sirvo para nada, presto para nada. Não é? Não diga isso. Você pode até dizer, olha, eu não sei exatamente quais são os meus dons. Tudo bem. Eu não sei exatamente como é que Deus me capacitou, não é? Então, o desafio é você orar a Deus e começar a descobrir dons espirituais. Vai estudar o assunto. E a melhor maneira de você descobrir dons espirituais é começar a fazer alguma coisa. Se envolva com algum tipo de ministério. Você vai começar a se descobrir. Porque quando você funciona conforme o que Deus planejou, isso é prazeroso para você. Você se realiza fazendo aquilo que Deus planejou para você fazer, não é? Uma outra maneira é você ouvir o feedback das pessoas, não é? A igreja vai reconhecer as suas habilidades, né? Porque o dom visa um fim proveitoso. O dom visa abençoar a vida das pessoas. E com o tempo você vai percebendo que as pessoas vão dizer, olha, quando você faz isso, a gente é abençoado, né? Então, é uma maneira de você... Quem reconhece os seus dons espirituais são aqueles aos quais você serve. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é o cada um, não é? Deus deu a cada um. Isso é muito importante. E o nosso texto repete essa ideia, não é? Verso 11 do nosso texto, olha só. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, por favor, nunca diga que você não tem dons espirituais. Se você é cristão, está unido a Cristo, você foi inserido no corpo de Cristo, e quando você foi inserido no corpo de Cristo, o Senhor já tinha em mente uma boa obra para você, ok? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de trazer hoje, que eu não havia trazido na semana passada. Uma outra questão, uma outra questão além dessa, de que cada um, não é? Não tem espectadores, todos nós somos parte do corpo de Cristo e precisamos identificar os nossos dons. Uma outra coisa, antes de analisarmos o terceiro bloco, isso eu mostrei no texto, né? Cada um. Mas agora, antes de entrar no terceiro bloco, eu quero ainda
fazer algumas considerações, algumas ponderações, não estão no texto, não estão, agora não está mais, mas eu julgo importante que vocês saibam. É que aqueles estudiosos, aquelas pessoas que têm se debruçado sobre esse assunto, tentando organizar esse assunto e elaborar esse assunto de dons espirituais, alguns têm feito, e é bom que vocês saibam disso, têm feito distinção entre dons espirituais e talentos naturais. Alguns não fazem essa distinção, mas alguns fazem, e talvez seja útil você saber disso. Embora existam habilidades que a gente poderia chamar de talentos naturais, essas habilidades são dadas por Deus. Você até pode falar, nesse sentido, são dons, são dádivas de Deus, não é? Mas são talentos. Os que fazem essa distinção, não é? Entre talentos naturais e dons espirituais, é porque eles acham que é bom a gente fazer essa distinção entre essas habilidades, porque tem certas habilidades que o Senhor Deus concede a todas as pessoas sem distinção, indistintamente, regenerados e não regenerados, salvos e não salvos, aos eleitos e aos réprobos, todos, porque são imagem de Deus, eles recebem talentos, não é? Habilidades. Então, alguns estudiosos acham que é bom a gente fazer uma distinção entre aquelas habilidades dadas aos salvos para o serviço cristão no corpo de Cristo e as habilidades que Deus dá indistintamente. Por exemplo, você vai encontrar pessoas que têm habilidade para música e não é nascido de novo, não é regenerado, não é cristão e tem habilidade para música, talento natural, é da natureza, não é? Não é necessariamente sobrenatural, não é? No sentido dos dons espirituais. O indivíduo tem talento artístico para qualquer tipo de arte, oratória, não é? Tem pessoas que têm uma facilidade enorme para idiomas. Embora você tenha um dom de línguas na Escritura, e oportunamente nós vamos entender a natureza desse dom, espero. Você tem gente que tem uma habilidade enorme para idiomas, não é? Consegue aprender e dominar 4, 5, 6 idiomas ou mais. Já viram isso? Tem uma habilidade enorme. Tem gente assim. Isso é um talento natural. É dom? É dom no sentido de que é dado. E nós cremos por Deus, dado por Deus. Mas os estudiosos que fazem essa distinção, fazem a distinção para dizer que é um tipo de habilidade diferente daquelas habilidades que a gente chama de dons espirituais. Está claro essa distinção? Então é bom que vocês saibam que alguns acham, não há diferença. O que acontece é que quando o sujeito nasce de novo, as suas habilidades são santificadas, não é? Alguns acham que é assim. Mas eu acho útil essa distinção. Talvez ajude, não é? A gente organizar o assunto aí no nosso HD. Então, saibam que há essa distinção entre talentos naturais e dons espirituais, né? Ou seja, os talentos naturais têm o propósito de enriquecer, abençoar a vida das pessoas num nível natural, não é? Quer dizer, a nossa vida se torna mais rica quando você aprecia aí uma boa música, né? Mesmo que o artista não seja cristão, mas ele consegue ter um talento
E a vida da gente se torna mais rica, não é? Apreciando essas coisas boas. Ou alguém que tem um talento natural aí para culinária, não é? Sabe combinar sabores e tal. Depois você conversa com o Jetro sobre isso. O Jetro tem talento aí para essas coisas, não é? Para cozinha e tal. Talento natural e torna a nossa vida, enriquece a nossa vida num nível natural, esses talentos. O dom espiritual enriquece a nossa vida num outro nível, né? Sobrenatural. Essa é a distinção que alguns fazem, tá ok? Um nível espiritual. Como é que se relacionaria talentos e dons, não é? Se há essa diferença, que tipo de relação há entre essas habilidades naturais e espirituais? Talvez a gente pudesse dizer que os talentos naturais de um regenerado certamente vai influenciar em algum nível o exercício dos seus dons espirituais. Não é? Por exemplo, alguém que tem aí o dom de profecia, depois nós vamos ver a natureza desse dom, mas como nós não vimos ainda, o dom de ensino. Então imagine alguém que tem o dom espiritual de ensino. E imagine que essa pessoa tenha também o talento natural da oratória. Então, essa pessoa com um dom espiritual de ensino, o seu talento natural para falar em público, não é? Vai influenciar o exercício do dom. Percebe? Uma coisa é talento natural, outra coisa é o dom espiritual, e as duas coisas se relacionam na mesma pessoa desta maneira, não é? Então, quando essa pessoa que tem o dom espiritual de ensino estiver exercendo o seu dom publicamente, se ele tem também o talento natural de oratória, uma coisa vai influenciar a outra, não é? O exercício. Cuidado aqui para não achar que eu estou dizendo que o seu talento natural vai comunicar mais graça, mais poder espiritual ao seu dom, não é isso. É Deus quem opera tudo em todos, não é? Outra distinção possível, e é bom que vocês saibam, outra distinção possível, além dessa distinção de talento e dom, seria a gente distinguir também dessas coisas o treinamento. Preste atenção. O talento natural, e dom espiritual não são coisas aprendidas. Né? Eu me lembro que algumas vezes, vendo lá críticas da disciplina de prática de pregação, né? No seminário a gente tem lá um momento em que o aluno pratica a pregação e depois ele recebe críticas dos professores e tal, para ir treinando, é parte do treinamento deles. E eu me lembro que tinha um professor lá em São Paulo, quando eu estava servindo lá no seminário, e algumas vezes eu ouvi ele dizer, ele era professor lá de pregação, não é? Então ele chamava atenção para alguma coisa, mas ele observava, olha, isso eu acho que é talento. Isso não se aprende. Não, isso não se aprende, é uma questão de talento natural. Então, talento natural e dom espiritual não são aprendidos, não é? Mas o treinamento pode impactar, de alguma maneira, em algum nível, tanto o uso do talento natural quanto do dom espiritual, não é? Então, alguém que tem talento para música, ele pode
aperfeiçoar-se com treinamento. Não é verdade? Quem gosta de esporte aí, você percebe que tem aquele jogador de futebol que é talento, o cara é talento puro, né? Que não aprende, já nasce daquele jeito lá, não é? É claro que se ele for dedicado, for treinar e etc., ele vai realizar a sua arte ainda melhor, não é? Então, uma coisa é treinamento. Treinamento pode até a certo ponto substituir a falta de talento. Né, Eurídice? A pessoa pode não ter muito talento para a música, mas se ele for esforçadinho, dá para fazer algum progresso, não dá? Você acha que eu consigo? Tá bom. Eu sou doido para tocar piano, menina. Será que dá tempo? Mas não tem talento nenhum. Então, treinamento de alguma maneira, não é? Você pode fazer algum progresso, mas se a pessoa tem treinamento e talento, aí junta a fome com vontade de comer, né? Aí a pessoa vai longe. Percebe a distinção dessas coisas, não é? Uma coisa é dom espiritual, outra coisa é talento natural, outra coisa é treinamento, não é? Então, treinamento. Então, às vezes, a escola dominical vai fazer um treinamento dos professores. Isso é bom, é necessário, treinamento. Então, você junta tudo aí. Você tem professores com dom espiritual de ensino, com talentos naturais, que ele vai usar ali para a glória de Deus. E precisa ser treinado também, recebe treinamento, aí junta tudo, não é? Para melhorar o ministério, não é? Dessa pessoa no corpo de Cristo. Então, essa é uma distinção útil. Uma outra distinção que nós precisamos fazer sobre esse assunto, e eu acho que é útil, por isso eu vou passar a vocês, é a distinção entre dons espirituais e deveres cristãos. Porque às vezes acontece, existem certos dons que estão associados a certos deveres, não é? Deveres cristãos. E aí pode acontecer do crente dizer, não, eu não tenho esse dom, então não é comigo. Espera aí. Às vezes é com você porque é um dever, mesmo que você não tenha o dom correspondente. Por exemplo, no texto que o Ildeir leu conosco, diz lá que os que exercem misericórdia, está falando de dons espirituais, os que exercem misericórdia. Então, se Paulo está falando de dons espirituais, me parece que existe um dom de misericórdia. Então, existem pessoas que são sobrenaturalmente programadas, talhadas por Deus para o exercício da misericórdia. Essas pessoas fazem muito naturalmente isso, não é? Se identificam com o sofrimento alheio assim, nada passa despercebido em termos de sofrimento do outro. Ele se envolve, não é? Então tem gente que é assim, naturalmente, isso é dom. Mas todos nós temos o dever cristão de exercer misericórdia. Talvez a gente não faça com a mesma habilidade, intensidade, e nem se realize tanto quanto outros, não é? É meio que, assim, meio desajeitado, faz meio por obrigação, mas faz. Percebe? Isso é dever cristão. Não, eu não tenho dom de evangelista, viu, pastor? Não é comigo. Evangelizar não é comigo. Bom, você não tem dom, mas você tem dever. Não é? Então você precisa evangelizar. Você tem um dever cristão. Percebe a diferença entre dever e dom? É claro que aquele
aquele irmão que tem o dom de evangelista, faz com uma naturalidade, com uma eficácia, ele não consegue abastecer o carro sem evangelizar o frentista. Faz com muita naturalidade, né? Eu conheço gente assim que tá no restaurante, o garçom vem servir, ouve o evangelho, tá, uma facilidade enorme, não é? A gente que não tem o dom, tem o dever e precisa cumprir o dever, não é? Então, essa é uma outra distinção que talvez seja útil. Você nunca deve dizer, não, eu não tenho dom e... Alguns acham que existe um dom de hospitalidade. Tem gente que faz com uma facilidade de acolher pessoas. Às vezes você não tem o dom, mas tem a obrigação, o dever cristão, e às vezes você vai ser chamado para exercer isso, não é? Vai ter que fazer um esforçozinho e cumprir o dever de acolher alguém. E um dia, quando você chegar na glória, o Senhor falar assim, era forasteiro e você me hospedou. Uai, Senhor, quando foi que eu fiz isso? Lembra aquela vez? Você acolhe anjos sem saber, não é? É o que a Bíblia diz, quando você abre as portas para acolher alguém. Ok, então, dons espirituais e deveres talvez seja aí uma distinção. Você precisa estar preparado para exercer os seus deveres, mesmo que você não tenha aquele dom correspondente àquele dever, não é? Outra distinção, isso é muito importante, outra distinção que a gente precisa fazer também é dons espirituais e cargo eclesiástico. Eu não tenho dom não, eu fico lá esquentando o banco lá na igreja, não tem dom não. Não, você não tem cargo. Você não tem cargo, não é? Mas você tem dom. E mesmo sem cargo, você exerce o seu dom. Cargo é aquilo que você recebe do Senhor por meio da liderança da igreja, no nosso caso presbiteriano, por meio do conselho, nomeação, ou por meio de eleições, não é? Então você recebe cargos para exercer. Cargos são importantes, é uma forma de servir, mas não confunda cargo com dons espirituais. Os cargos são ocupados por um período curto aí, ou longo, não é? Mas você ocupa aí o cargo por um certo tempo. Cargo é a sua identidade temporária, não é? Eu sou presidente da UPH, sou presidente da SAF, não é? Você está temporariamente aí, não é? Pode ser que o ano que vem não esteja mais. É assim, cargo é isso, é sua identidade temporária. Dons não, dons é a sua identidade permanente. Mesmo que você não saiba que dom tem, você exerce 24 horas por dia. Você faz naturalmente, não é? É claro que você vai exercer o seu dom no exercício do seu cargo. Mas mesmo quando você não tiver o cargo, você vai continuar exercendo o seu dom, não é? Independentemente do cargo. É claro que o seu dom vai acabar influenciando o cargo, né? Se você tiver o cargo de superintendente da escola dominical, isso é um cargo, não é? Mas se esse superintendente tiver o dom de evangelista, ele vai exercer o cargo de superintendente com uma ênfase assim bem evangelística, vai ser o jeitão dele exercer esse cargo. Se ele tiver o dom de exortação, não é, de encorajamento, ele vai exercer esse cargo, encorajando os professores, encorajando os alunos, vai fazer isso de alguma maneira. Percebe?
Então, você tem que fazer essa distinção também entre cargos e dons. Mesmo que você não tenha cargos, você tem dons. Tranquilo aí? Tá claro? Então, olha, acabou o nosso tempo, mas vamos, vamos pelo menos no verso 8 para falar que nós não entramos, não é? Não entramos no terceiro bloco. Então vamos agora para o terceiro bloco, depois de fazer essas considerações. Então, o terceiro bloco começa no verso 8 e vai até o verso 11, não é? Como é que começa o verso 8? Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Esse porque liga o terceiro bloco com o que foi dito no segundo bloco. Porque esse é um termo de ligação, não é? Então, o que Paulo estava dizendo no segundo bloco? Então, no segundo bloco, ele estava dizendo que a diversidade de dons não era motivo para competição, porque no meio dessa diversidade há uma unidade. É o mesmo Espírito que concede os dons, é o mesmo Senhor que é servido, e é o mesmo Deus e Pai, o mesmo Senhor Jesus, segunda pessoa, e o mesmo Deus e Pai, que realiza tudo em todos. Aí Paulo diz, porque ele vai dar um exemplo disso. É como se ele dissesse, ó, por exemplo, ele vai dar um exemplo. Por exemplo, a uns é dado o dom X, mas o mesmo Espírito que dá o dom X, dá a outro o dom Y e a outro o dom Z. Então, ele agora, no terceiro bloco, ele vai detalhar o ensino do segundo bloco. Ele vai destrinchar, ele vai ilustrar. E aí, então, ele cita alguns dons que o Espírito Santo concede aos filhos e filhas de Deus. Então, ele faz uma listinha de dons aí, ok? Então, primeira coisa, aqui nós temos uma das listas de dons que a gente tem na Escritura. Eu estou convencido de que estas listas são listas demonstrativas, elas não são exaustivas. Nós temos aí umas 3 ou 4 listas de dons na Escritura. Não me lembro exatamente quantas são, mas umas 3 ou 4. O texto que o Wildeir leu tem uma listinha. Aqui nós temos uma outra listinha de dons. Então, Paulo menciona aí alguns dons, mas eu acredito que essas listas não são exaustivas. Você perguntar, pastor, quantos dons existem? Quais são os dons? Não sei. Eu creio que a Bíblia não dá uma lista exaustiva. É apenas uma amostragem, é uma demonstração. Essas listas não são exaustivas. Talvez existam dons, jeitos que Deus habilita os seus servos que sequer são mencionados na Bíblia. Entendeu? O que precisamos saber é que quando Deus salva a gente, Ele tem um ministério em mente e Ele habilita você para servir no corpo de Cristo. Ponto. Ok? Então, e Ele habilita de diferentes maneiras. E, portanto, isso não deve servir para competição. O fim é edificar uns aos outros para a glória de Deus. Quem é beneficiado com o meu dom não sou eu, são os outros, não é? Eu sou beneficiado pelos dons e talentos dos outros, não é? De vez em quando termina o culto aqui, eu falo para o pianista, obrigado pela música. Seu talento, seu dom espiritual abençoa a minha vida hoje, eu agradeço, obrigado. Ok? Então,
Essa é uma lista que está aí, não é? E ela não é exaustiva, é apenas uma amostragem, ok? É apenas uma amostragem. Não sabemos quantos nem quais são os dons. Antes de entrar na lista ainda, uma outra questão que divide os crentes nesse assunto é se todos os dons são para hoje ou se existem dons que Deus concedeu no passado e não concede mais hoje. Essa é um ponto que divide aí os estudiosos. Se você for estudar esse assunto, você vai encontrar estudiosos que são classificados como cessacionistas. E você vai encontrar estudiosos que são classificados como continuistas. Quem são os irmãos estudiosos do assunto que são os continuistas? São aqueles que entendem que todos os dons que foram dados por Deus ao seu povo no passado continuam sendo dados hoje do mesmo jeito. Por isso são chamados de continuistas, não é? Mas existem aqueles estudiosos que são conhecidos como cessacionistas, ou seja, existem certos dons que cessaram, daí cessacionistas. Deus concedeu num determinado tempo, numa situação específica, para um propósito específico, e que cumpriu o propósito, não há mais necessidade e Deus não está concedendo este tipo de dons hoje. Então, ponha isso na sua cabeça. Cessacionista, continuistas, são duas maneiras de entender esse assunto desse jeito. Deixe-me dizer a você que nós não temos como provar na Escritura, com um texto assim, bala de prata, não é? Você fala, ó, cessa toda a discussão, assim diz o Senhor, os dons cessaram. Você não tem. Ou você não tem na Escritura um texto assim que você fala, ó, assim diz o Senhor, os dons continuam. Não tem. E é por isso que tem tanta controvérsia, não é? Porque se você tivesse uma bala de prata, aí não teria controvérsia, né? Cessa toda a controvérsia. Então, de maneira clara, taxativa, você não tem um texto bíblico que dê base para afirmar os dons cessaram ou os dons continuam. Os argumentos são sempre com base em inferência em textos bíblicos, não está claro, mas pode ser inferido de lá, e argumentos da história da igreja. Então, por exemplo, os cessacionistas apontam evidências assim no período pós-apostólico, não é? Logo depois da geração dos apóstolos, depois que morreu o último apóstolo, há evidências, dizem os cessacionistas, na vida da igreja, na história da igreja, de uma diminuição e cessação de certos dons. Então, é argumento da história. E argumentos que são os bíblicos, eles são inferidos, não é? São inferência. Por exemplo, os cessacionistas dizem que alguns dons eram dons de natureza revelatória. Ou seja, eram dons que Deus concedeu ao seu povo para o período em que estava acontecendo o processo de revelação. Então, o raciocínio é o seguinte:
tendo completado o processo de revelação em Cristo Jesus, a tendência é que esses dons deixaram de ser concedidos porque o processo de revelação está acabado. Jesus é a última palavra de Deus a nós, a humanidade. Tendo Deus outrora, Hebreus 1:1, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele é a expressão, obrigado, Leda, a expressão exata do seu ser. A ideia é o seguinte: tendo Deus outrora mandado recado, agora ele não mandou recado, ele veio. Não é? Ele veio pessoalmente. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos o invisível. O invisível se fez visível. O imaterial se fez palpável. João diz o que as nossas mãos apalparam, o que nós tocamos. É sobre isso que nós falamos. Então, o escritor de Hebreus diz lá em Hebreus 1, diz agora, o que importa agora? Importa que nos apeguemos com mais firmeza a esta revelação dada. Por quê? Porque se aqueles que viveram lá atrás e receberam apenas o recado foram punidos, como escaparemos nós? Se negligenciarmos, se negligenciarmos a revelação que veio pessoalmente a nós. Deus veio aqui pessoalmente, não foi recado, não é? Então é mais ou menos quando o patrão manda o filho dele falar para o funcionário, só fala, peça ele para fazer isso. Né? Aí o patrão chega e o funcionário, não, mas eu não entendi muito bem o recado. Não, eu mandei. Agora imagine que o patrão não mandou o recado. Ele veio e falou para o senhor, eu quero que você faça isso. Como escapará se negligenciar uma ordem dada pessoalmente, né? Percebe a ideia aí? Então, todo esse argumento, essa visão da obra de revelação, leva o sensacionista a dizer, olha, existiam certos dons que serviram à Igreja de Deus naquela época e que, portanto, uma vez que a obra de revelação foi cessada, esses dons cessaram também. Funciona assim o argumento. Não tem um texto assim, percebe? É uma inferência. É claro, alguém vai dizer assim, não, mas o escritor de Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Bom, o contra-argumento é que isso não significa que o Senhor tenha mudado. Só significa que ele escolheu agir de maneira distinta em épocas distintas da história. Não é? Ele pode dar revelações hoje? Pode. Ele pode, se ele quiser. É que ao ler a Bíblia, a gente chega à conclusão de que ele cessou. Por exemplo, Deus pode criar do nada alguma coisa hoje? Ele está criando do nada? Não, a Bíblia diz que ele criou em 6 dias e descansou. O que é descansou? Não é que Deus ficou, estou cansado, deixa eu parar um pouquinho aqui, faltou força. Não, descansou cessou. Cessou, não é que ele cansou, Deus não cansa. Deus não cansa. Então, é que ele cessou. Ele pode criar? Pode, se ele quiser ele cria.
Mas ao ler a Bíblia, a gente chega à conclusão de que ele decidiu criar o mundo em 6 dias, descansou no 7º e não está criando mais. Entendeu? Então, é assim que funciona o argumento dos cessacionistas, não é? Nem entrei no verso 8, tá vendo? Mas eu termino agora. Por exemplo, um texto que você pode usar, abra 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. E eu termino aqui. O versos 8 a 11 fica para a semana que vem. A gente analisa e entra direto neles. Verso 12 de 2 aos Coríntios 12. Olha como é que Paulo diz. Pois as credenciais do meu apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, Paulo está aí evocando a sua autoridade apostólica. Paulo está dizendo que ele tinha dons especiais que haviam sido dados aos apóstolos, que eram as credenciais do apóstolo. Ou seja, esses dons foram dados com o propósito de validar, de tornar autoritativo o testemunho dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, o testemunho apostólico, era o fundamento da igreja. Então, uma vez que o último apóstolo morreu, o fundamento foi lançado, o alicerce já terminou. Agora nós estamos construindo em cima do alicerce deixado pelos apóstolos. Eu não posso ensinar nada que seja diferente do que os apóstolos já ensinaram. Paulo disse: se um anjo do céu trouxer uma coisa diferente, seja anátema. Então, haviam credenciais que os apóstolos tinham que nós não temos. Eu não tenho essa credencial apostólica. Paulo tinha. E Paulo disse que essas credenciais foram mostradas lá com prodígios, poderes miraculosos e sinais. Então parece que tinham certos dons que os apóstolos tinham que a gente não pode reivindicar para nós hoje. Senão nós teríamos a mesma autoridade dos apóstolos. Esse é um argumento cessacionista. Entretanto, irmãos, a gente precisa deixar claro, não há um texto bíblico, não há uma bala de prata, tem gente séria, irmãos queridos, que não pensam assim. Então a gente precisa ser honesto e dizer que essa é uma maneira de vermos. Eu não vou dizer que todos da tradição reformada seriam cessacionistas, mas a tendência da nossa tradição é ver a coisa dessa maneira, é uma tendência, ok? Mas a gente vai voltar ao assunto e vamos ver aí a natureza desses dons. Mas é bom que você... Alguma pergunta, alguma colocação sobre isso? Pois não, Elton John? Tá, para você que está em casa, deixa eu passar para o Elton John aqui para você ouvir em casa aí. Fala, Elton. Tá. Na lição, acho que no início do ano, a gente estudou aqui na classe aqui dentro da igreja, falando sobre graça comum. Aí, talentos, dons, habilidades que pessoas que não são cristãs, né, mas que têm algo assim, fala assim, especificamente na área da música, a pessoa toca tão bem, e traz assim, a gente parece que é algo que é tão, chega a ser tão maravilhoso, tão bacana, tão bonito da gente observar, de ver,
que a gente chega até a pensar assim, não, isso é coisa de Deus, né? E assim, a gente já passou um pouquinho do horário, né? Mas eu queria que o senhor, na próxima, trouxesse isso para a gente também, sobre a graça comum. Tudo, o dom no sentido de dádiva, dom, é a palavra carisma, que vem da mesma raiz de graça, caris. Tudo isso é dádiva, é dom, é graça. Deus dá e é gracioso, nós não merecemos, é graça. Só que existem dois tipos de graça em operação no mundo, que a gente chama de graça comum, que são aquele tipo de bênção que Deus concede indistintamente, faz o sol brilhar sobre bons e maus, a chuva cair sobre justos e injustos. Isso é um tipo de, é comum, dá a todos. Agora existe um tipo de graça que é especial, só os eleitos, que é a graça salvadora, perdão dos pecados, união com Cristo, comunhão com Deus, não é? Então, tem dois tipos de graça em operação no mundo. Todos estão debaixo da graça de Deus. É uma graça comum. Todos recebem bem, mesmo que não reconheçam, mesmo que vivem cuspindo no prato que come. Paulo diz, estão acumulando ira para o dia da ira. Um dia vão ter que se encontrar com Deus e vão dizer, Senhor, mas eu não sabia, eu abençoei você a vida toda, você cuspiu a vida toda no prato que come, então está acumulando ira para o dia da ira, não é? Então, veja bem, é um tipo de graça que é comum. Agora, existe uma graça salvadora, essa Deus concede somente aos seus eleitos em Cristo Jesus.